Olá, meu nome é Ana Paula Soares Muniz, doutoranda em Educação pela Unesa. O artigo que será apresentado é a importância do pesquisador entender a história e evolução da ciência. O presente artigo propõe uma discussão teórica para os pesquisadores iniciantes sobre o percurso da ciência, fazendo diálogo com Ivanildo Poluceno, Luiz Henrique Dutra, John Held, Francis Juliez, Krenak, Thomas Kuhn e Edgar Morin Boaventura de Souza. A abordagem utilizada foi qualitativa através de um estudo de revisão bibliográfica. Foi apresentado o conceito de epistemologia e a teoria do conhecimento. Inicia na Grécia Antiga, passando na modernidade até chegar à pós-modernidade. Ivanildo, em sua obra Epistemologia e Educação, que foi sustentada por vários autores, apresenta a definição etimológica, trazendo o significado de discurso e o discurso sobre a ciência. A presente autora aponta sobre a importância de refletir criticamente sobre o conhecimento científico, sendo a epistemologia a área da filosofia que se preocupa em estudar quais as condições e possibilidades que o conhecimento acontece. Daí a importância para os pesquisadores de como esse conhecimento é produzido. A concepção de filosofia de Sócrates, por exemplo, buscou conhecimento por meio de perguntas e respostas. Platão apresenta-se como teórico das ideias, buscando conhecimento na essência das coisas, fundamentada na evidência da razão. Aristóteles mostrando o conhecimento sensível às abstrações e o conhecimento racional. Dessa forma, a importância dessas teorias, que são a base de todo o conhecimento filosófico, e as mesmas impulsionaram a busca de novos conhecimentos, inclusive vindos de contraponto às suas ideias. Na busca do entendimento da metafísica e da filosofia, do entendimento do conhecimento de um modo geral, de como o ser humano pode conhecer e entender o mundo, buscando o porquê de ser irracional, surge a discussão das duas teorias epistemológicas, o racionalismo e o empirismo. Descartes e Kant são os principais representantes do racionalismo, que trazem a epistemologia da disciplina, citado por Ivanildo, e Locke e Hume, principais filósofos do empirismo. Descartes usa método para chegar ao conhecimento verdadeiro e utiliza o modo de investigação matemática, o axiomático. Kant, por sua vez, defende que o conhecimento só é possível porque o homem possui faculdade que permitem conhecer a realidade, pois os objetos são pensados nos conceitos. Sua abordagem em cima dos princípios de que as evoluções das ideias da cultura poderiam definir o quanto é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado para cada cultura e sociedade. Como seres pensantes que somos e para mostrar que algo é real, temos que experimentar, pois as ideias existem no pensamento até serem experimentados. Locke traz sua filosofia vivida em um contexto onde a burguesia e os intelectuais da época eram os que determinavam. Locke traz sua filosofia vivida em um contexto onde a burguesia e os intelectuais da época eram quem determinavam as leis pelas quais os indivíduos eram julgados. E podemos trazer esse comparativo para a nossa realidade atual, onde vivemos ainda pelo vírus do egoísmo e da violência, determinado pela classe social dominante dentro do sistema capitalista. As contribuições filosóficas foram importantíssimas historicamente para o desenvolvimento intelectual da humanidade e para a discussão sobre economia, política, cultura e sociedade. Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, coloca toda a evolução da ciência, enfatizando que os procedimentos e aplicações do paradigma são tão necessários à ciência como as leis e teorias paradigmáticas têm o mesmo efeito. Edgar Morin defende que a ciência é intrínseca, histórica, sociológica e ética, complexa. É essa complexidade específica que é preciso compreender. No entanto, essa afirmação não desmerece os valores e fundamentos defendidos por grandes filósofos em suas linhas de atuação, e sim abre um leque de entendimento acerca de eixos de estudos em que ocorre a cada dia as realidades complexas e transformações que apontam para novos caminhos entrelaçados de ideias. A filosofia convida à reflexão do que o ser humano é um ser político e social, e, portanto, nossos confrontos, certezas que já não fazem no decorrer da vida em sociedade hoje, nos remete a trabalhar com hipóteses diante das transformações, da necessidade de confrontar as teorias, hipóteses, princípios e leis, fundadoras do pensamento científico moderno.
com ética e responsabilidade social. Dessa forma, não se pode deixar sobrepor ao mundo uma única verdade ou verdades absolutas, pois há muitas perguntas a serem feitas e as respostas a serem dadas. Assim, cabe aos pesquisadores avaliarem como é possível fazer a construção da ciência, por mais que muitas vezes os caminhos remetam ao positivismo que impõe separar sujeito do objeto. Não se pode fechar os olhos para todas as características subjetivas que o ser humano tem e nas quais encontra-se inserido, pois somos impregnados de história e cultura.